Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a verdadeira fonte da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e a graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para vos conhecer, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida e concedei-me saber o que me pedis, ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e para o bem de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, salve Maria Santíssima. Aqui é a psicóloga e coach Liliane Lopes. Esse vídeo é a segunda parte do vídeo sobre caridade. Caridade, parte 2. Então, nós vimos, que Santo Tomás de Aquino ensina que a caridade é a mãe e a raiz de todas as virtudes. E é bom lembrar que, sendo a caridade uma virtude teologal, é um dom sobrenatural, Isso vem de Deus, só obtemos por graça de Deus e se volta para Ele, nos inclina para Deus. É infundida em nós pelo batismo como uma sementinha que deve ser desenvolvida ao longo de toda a nossa vida, Para crescer e dar seus saborosos frutos. No primeiro vídeo, nós vimos os principais efeitos que a caridade produz na alma, Então, nesse vídeo a gente vai recordar um pouquinho, o que a gente viu no primeiro, sobre esses efeitos para a gente dar a sequência. Caridade produz sobre a alma 4 efeitos principais, vai dizer Santo Tomás de Aquino. E quais são? O primeiro é causar a vida espiritual. Logo, sem a caridade é impossível ter verdadeira vida espiritual. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, entregue meu corpo às chamas, que distribua todos os meus bens, que tenha fé a ponto de transportar montanhas, etc, etc. Se não tiver caridade, serei como um sino que soa e faz barulho e nada mais. São Paulo já nos advertia, a respeito da caridade. E com isso nós podemos entender que nem toda boa obra é de fato caridade, Porque, olha, ainda que eu entregasse todos os meus bens, isso é uma boa obra. Mas se não tiver caridade, não adianta nada. Só faz barulho. Então, é fato que nem toda boa obra é caridade. E, por outro lado, a caridade, ela leva necessariamente à produção de boas obras. A caridade não se mede, portanto, pelas boas obras, mas sim pela vida espiritual, isto é, pelo grau de conexão da alma com Deus, Quanto mais íntima de Deus a alma for, quanto mais a alma entregar-se a Deus, dar-se a Ele, muito mais imbuída de caridade ela está. Então, o primeiro efeito da caridade em nós é produzir a vida espiritual. Isso traz 2 consequências imediatas. A primeira é que não existe vida espiritual sem caridade, e a segunda é que para ter vida espiritual, para ter conexão verdadeira com Deus, para estar ligado a Deus, é
imprescindível a presença da caridade. O segundo efeito que a caridade produz em nós é a prontidão para observar os mandamentos divinos, né? Portanto, um sinal manifesto da presença da caridade em nós é a prontidão na execução dos preceitos divinos, né? Dos 10 mandamentos. A pessoa imbuída de caridade, ela não tem dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas, ela não vai falar seu santo nome em vão, ela vai guardar os domingos e festas e todos os outros mandamentos serão igualmente vividos com prontidão, com alegria, com boa vontade, porque a caridade produz isso na alma, né? Então, o segundo efeito da caridade, prontidão para observar os mandamentos. O terceiro efeito que a caridade produz na alma é tornar-se como que um refúgio contra as adversidades, contra as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A pessoa cuja alma está impregnada de caridade, ela vai agir sempre com serenidade, ela terá constância de alma, né, diante de todas as situações, as alegres, as tristes, as boas e as ruins, né, mesmo que algo a pegue de surpresa, mesmo que algo inesperado aconteça, uma catástrofe, um acidente, enfim, qualquer que seja a situação, a pessoa imbuída de caridade consegue ter a constância de alma, a plena confiança em Deus. Mesmo frente aos maiores obstáculos, a pessoa que tem caridade consegue sobressair, viver bem, permanecer tranquila. Não quer dizer que ela não se abala, não quer dizer que ela não sofra, não quer dizer que ela não sinta os problemas. Quer dizer que ela sabe lidar com tranquilidade, que ela consegue manter a calma, que ela consegue manter o controle. Porque a caridade produz isso como efeito. Desligou, acabou a bateria. Então é próprio da caridade produzir esse efeito, te dar tranquilidade mesmo nos momentos de adversidade, de dificuldade, né? A pessoa caridosa confia plenamente em Deus. A caridade volta o coração para Deus de tal forma que nada pode abalar, nada pode perturbar, nada pode tirar a paz da alma imbuída de caridade. Esse é o terceiro efeito. Quarto efeito da caridade é o de conduzir a tão desejada felicidade, né? Não é isso que todos nós queremos, ser feliz, felicidade? Pois bem, somente aos que tiverem caridade, a felicidade eterna é prometida e garantida. Assim, ninguém chega ao céu sem caridade. E ninguém que vive em situação... Espera aí um pouquinho. Ninguém que vive em situação permanente de pecado e não tem a mínima intenção de mudar de vida, de se converter, poderá chegar ao céu, né? Porque a pessoa rompeu com a caridade através dessa vida de pecado, né? O pecado mortal destrói a caridade. Por isso que é mortal. E mesmo vivendo nesta terra em que somos peregrinos, não é possível experimentar verdadeira felicidade sem que a alma esteja em estado de graça, né? E consequentemente banhada na caridade. Então não é só para uma felicidade eterna, mesmo para uma felicidade nesta terra, mesmo para que possamos fazer experimentos de felicidade, né? Porque a plena felicidade só na vida eterna, mas para que possamos fazer experimentos de verdadeira felicidade neste plano ainda, nesta terra, é necessário que a alma esteja imbuída de caridade. Sem a caridade, isso não é possível. A felicidade depende diretamente da caridade. Então, se está faltando felicidade, é porque está faltando caridade. Se faltar caridade, logo vai faltar felicidade. Talvez esteja aí a resposta para tantas infelicidades nessa sociedade atual, né, que vivemos. As pessoas vivem com desgosto pela vida,
com angústia, com desânimo, sem sentido de vida, depressivas, desestimuladas, tristes, vazias, com doenças físicas e mentais diversas. Não seria a causa de tudo isso a falta de caridade, né? Uma pergunta que eu lanço. Ou em outras palavras, não seria a falta de amor, né? A alma humana, ela carece de amor e busca amor desde o início até o fim da sua vida. Enquanto vivemos, nós buscamos amar e ser amados. Ninguém que viva sem amor, que é a caridade, né, consegue viver em paz, feliz, saudável. Não é possível. A falta de amor ou de caridade consiste não apenas na falta de ser amado, né? Eu preciso ser amado. É uma verdade que nós precisamos sentir amados, mas é uma verdade também que nós precisamos amar. Então, a falta de amor está também na dificuldade de amar. E talvez seja esta a raiz de todas as doenças psíquicas e mesmo algumas doenças físicas e até espirituais, né, que nós experimentamos em nossa vida. A falta de sentir-se amado ou mesmo a falta de amar, né, a dificuldade de amar. E amar é uma decisão. É uma decisão da vontade. Eu quero amar, eu decido amar, eu vou amar. E a partir dessa decisão, a gente consegue abrir o coração para a caridade operar em nós, né? Porque a pessoa humana foi criada por Deus à sua imagem e semelhança, né? Como sabemos. E Deus é amor, nos ensina São João. Logo, o amor é a principal essência humana. E por isso dele necessitamos. É uma necessidade. É a nossa necessidade central, principal. Mais do que o alimento, mais do que roupas, mais do que abrigo, mais do que qualquer outra coisa nesta terra, necessitamos de amor, de amar, né? De ser amado, sim, mas principalmente de amar. Necessitamos amar. E com o pecado original, houve um rompimento com a caridade. Espera aí que eu volto. Então, com o pecado original, houve um rompimento com a caridade, né? Deus nos fez em plena caridade. E o pecado original rompeu com essa caridade. Mas, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos recuperar a caridade através do batismo, né? Então, quando somos batizados, é infundida em nós as virtudes teologais, dentre as quais está a caridade, além da fé e da esperança, né? Mas, apesar disso, nós voltamos a perder a caridade todas as vezes que caímos em pecado mortal, um pecado grave. O que é? É um amor de si mesmo até o desprezo de Deus, vai dizer Santo Agostinho. Assim que Santo Agostinho define o pecado. Pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E consiste em uma ação, pensamento, palavras ou mesmo alguma omissão cuja matéria é grave, né? Como que eu vou saber se a matéria é grave? A partir dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, assim que você vai medir a questão da matéria do pecado. Se agride qualquer um dos 10 mandamentos da lei de Deus, é matéria grave. E além disso, é preciso ter a intenção de cometer, né, aquele pecado. Ou seja, a pessoa tem pleno consentimento. Ela tem intenção de pecar, mesmo que não cometa o pecado exatamente, mas se ela tem a intenção, né, ou se ela consentiu com aquele pecado, que no caso os pecados por pensamento, né, como por exemplo, o que o nosso Senhor fala, né, que é aquele que pensou em adulterar com uma mulher, já adulterou com ela. Por quê? Porque teve a intenção do pecado. Sabia que era pecado, teve a intenção, e só não fez por falta de oportunidade. Se tivesse tido oportunidade, teria cometido então
cometeu da mesma forma, por pensamento, né? Porque teve pleno conhecimento, sabe que é pecado, e mesmo assim tem a intenção de cometer, por pleno consentimento. Então, são três circunstâncias, não é circunstâncias a palavra correta, são 3 coisas necessárias para fazer com que uma coisa seja pecado grave. A matéria precisa ser grave, medida pelos 10 mandamentos, o conhecimento, né, que vai dar consciência da situação de pecado, da matéria pecaminosa. Então, a matéria precisa ser grave, eu preciso saber que é uma matéria grave, então eu tenho consciência disso, eu tenho conhecimento, e mesmo assim eu tenho a intenção de pecar, eu tenho consentimento em realizar aquela ação. Logo, essa ação, pensamento, palavra ou omissão, tornou-se um pecado grave, portanto, mortal. O pecado mortal despreza e rompe com a caridade, totalmente, né? Levando a alma a perder o vínculo com Deus. Perde o vínculo com Deus, perde-se a amizade com Deus. Todo pecado grave é sempre contra a caridade e tem como consequência imediata a morte, né? A morte espiritual nesse primeiro momento. E se a pessoa tem a má sorte, vamos dizer assim, de morrer fisicamente também, estando morta espiritualmente pelo pecado, assim permanecerá por toda a eternidade, morta, no corpo e no espírito, morta. Já não há caridade e nem há possibilidade de recuperar. Portanto, vale a pena confessar-se com frequência, né? É recomendado que seja feita uma confissão ao menos uma vez por mês, ou todas as vezes que acusar a consciência, e se a consciência não acusar nenhum pecado grave durante o mês, é bom confessar a si mesmo, ao menos uma vez por mês. E procurar manter-se em estado de graça, sempre. Essa atitude favorece o crescimento da caridade em nossas almas. Tá, bem, obrigada. Isso faz com que a caridade cresça, se desenvolva, aumenta a caridade em nós e com isso todos os efeitos que a caridade provoca, né? O pé, mamãe. Pode ir que a mamãe já vai. Vai. Mamãe, leva o pé da saia, mamãe. Mãe vai, espera só um pouquinho. Então, aumentando a caridade, com a caridade aumentada, com esse aumento, desenvolvimento da caridade em nós, ocorre também que nós podemos sentir com mais força os efeitos da caridade em nós. Então, recordando esses efeitos, né, que a caridade provoca em nós e que cresce, à medida que cresce em nós a caridade, causar a vida espiritual, também... A Sara gritando. Causar a vida espiritual aumenta em nós a capacidade de observar os mandamentos, né? E isso nos mantém em estado de graça, nos dá paciência nas provações, constância de alma e felicidade que tanto almejamos, né? Nós queremos tudo isso. Logo, na busca pela caridade está o que precisamos para viver bem e feliz, ainda nesta terra, ao mesmo tempo que nos prepara para a perfeita felicidade na vida eterna, né? Com Deus, após a morte física. A vida eterna, plena, abundante, prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Sales, o amor de Deus, ele vai dizer que a verdadeira virtude não tem limites e que vai sempre além. Mas não tem, sobretudo, a virtude da caridade. Ou seja, para ele, nenhuma virtude tem limite. Sempre devemos buscá-las e buscá-las. Mas principalmente a virtude da caridade, que é a virtude das virtudes. E que, tendo como objeto
um objeto infinito, que é Deus, né? Seria capaz de se tornar infinita se encontrasse um coração capaz de infinidade, né? Ou infinitude. Nada impedindo esse amor de ser infinito, senão a condição da vontade que o recebe e que por ele deve agir. A caridade, pois, entra em nós e nos aperfeiçoa até o infinito na medida que nós nos abrimos para ela. Quanto mais nós nos abrimos para a caridade, tanto mais ela vai crescendo em nós e pode se tornar cada vez mais excelente. Não tem um ponto final, um limite para dizer já estou pleno de caridade. A caridade, ela cresce quanto mais ela encontra um coração aberto para recebê-la e disposto a desenvolvê-la durante toda a nossa vida, cada dia mais e mais e mais. Enquanto estivermos respirando, devemos procurar crescer e desenvolver em nós a caridade. Em uma outra obra, Filoteia, São Francisco de Sales explica que a verdadeira devoção, né, e devoção aqui tem uma mesma conotação, o mesmo sentido de vida espiritual que diz Santo Tomás de Aquino, que é um dos efeitos da caridade. Então, São Francisco de Sales vai dizer que a verdadeira devoção, ou seja, a verdadeira vida espiritual, pressupõe o amor de Deus, ou seja, pressupõe a caridade. Ela mesma é o mais perfeito amor de Deus. E esse amor chama-se graça, porque engrandece a nossa alma, torna bela aos olhos de Deus. E se nos dá força e vigor para praticar o bem, assume o nome de caridade. Ou seja, vida espiritual e caridade, ou nas palavras de São Francisco de Sales, devoção, caridade, está quase para que a mesma coisa, né? Entendendo que a devoção, a vida espiritual só é possível com a caridade. E na medida que se tem vida espiritual ou se tem devoção, se tem caridade. Então tem um estreitamento muito grande, um vínculo muito grande entre essas duas situações, devoção ou vida espiritual e caridade. E a caridade nos faz sempre praticar o bem com muita frequência, prontamente e cuidadosamente. E quanto mais nós buscamos a caridade em nós, tanto maior será o nosso grau de perfeição. São só as almas possuidoras de uma devoção, de uma vida espiritual sólida, que, à semelhança das águias e das pombas, se exalçam a Deus por um voo vivo, sublime, alto, que nos leva até Deus incansavelmente. Já não para, vai, como a águia, né? Que alcança um voo muito alto. Então, quanto mais a caridade vem em nós, mais ela nos leva para mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais a caridade cresce dentro de nós. Então, é um estreitamento muito grande entre vida espiritual ou devoção, né, com a presença da caridade na alma. Numa palavra, a devoção nada mais é do que a agilidade e a viveza espiritual da qual a caridade opera em nós, e que, levados pela caridade, nós também operamos todo o bem de que somos capazes. Todo o bem que nós operamos não é senão pela caridade. A caridade nos faz observar todos os mandamentos de Deus, sem exceção. Disse Santo Tomás de Aquino, confirma São Francisco de Sales. E a devoção, ou a vida espiritual, faz com que observamos com toda diligência e com fervor, né? Não apenas observar os mandamentos por observar de uma maneira talvez superficial, mas
observar com diligência, com fervor, com prontidão, com boa vontade. Aqui me recordo daquela passagem daquele jovem rico, né? Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Ah, mestre, eu já cumpro os mandamentos. Então eu já ganhei a vida eterna, né? No pensamento dele todo cheio de vida. Então vá, vende tudo e dê aos pobres. Só isso te falta para seres perfeito. Ora, por que nosso Senhor foi dizer para esse jovem que faltava essa obra? Porque nosso Senhor viu que ele cumpria sim os mandamentos, mas cumpria com certa formalidade, de maneira muito formal. Faltava o fervor, faltava a caridade, que é o principal, né? Faltava a verdadeira caridade, a devoção, a vida espiritual, a agilidade espiritual que a caridade dá. E o jovem entristeceu-se, porque lhe faltava caridade, porque se essa estivesse em seu coração, ele não veria nisso problema algum. Então, a caridade é fundamental para que possamos observar os mandamentos e observá-los com diligência, com boa vontade, com prontidão e com fervor. Todo aquele, portanto, que não cumpre os mandamentos de Deus, não pode ser justo, muito menos devoto. Não tem vida espiritual, não tem retidão verdadeira aqueles que não cumprem os mandamentos de Deus, porque falta-lhe a caridade. Para ser justo é necessário que se tenha caridade, e para ser devoto ou para ter vida espiritual é necessário ainda por cima que se pratique com fervor vivo e pronto todo o bem que se pode pela caridade. Só a caridade dá esse fervor na prática do bem. E como a devoção consiste essencialmente na prática da caridade, ela nos impele e incita não somente a observar os mandamentos da lei de Deus pronta, ativa e diligentemente, mas também a praticar as boas obras. A caridade nos impele a praticar boas obras. Pois bem, Santo Tomás de Aquino vai dizer que, além dos 4 efeitos imediatos que a caridade produz em nós, né, que nós já trabalhamos, que é a vida espiritual ou devoção, né? Em São Francisco de Sales seria devoção, que equivale a dizer, em Santo Tomás de Aquino, a vida espiritual. Então, vida espiritual, prontidão para cumprir os mandamentos, serenidade nas adversidades e felicidade. Caridade faz também outras coisas, né? Tem outros efeitos que produzem nossas almas. Então, além desses efeitos principais, produz também a caridade em nossas almas outros efeitos. Um deles é o perdão dos pecados. A caridade produz o perdão dos pecados, vai dizer Santo Tomás de Aquino. Então, primeiro, causa o perdão dos pecados, algo que já vimos manifestar entre nós nas Sagradas Escrituras, né? Algumas passagens que nos demonstram que a caridade produz o perdão dos pecados. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, por exemplo, nós vemos: portanto, se alguém ofender algum homem e posteriormente vier a amá-lo, então, se alguém ofender uma pessoa e depois vier a amá-lo profundamente, por causa do amor que é amado, a pessoa consegue perdoar a ofensa, né, que foi dada. Então, mesmo que você ofende uma pessoa querida, no momento de fúria, de raiva, você a ofende, mas se você posteriormente demonstrar-lhe um amor profundo e intenso, esse amor é capaz de curar a ferida causada pela ofensa e é capaz de alcançar do coração dessa pessoa o perdão. Mas, como dizia lá em 1 Pedro 4, vai dizer o seguinte: a caridade encobre uma multidão de pecados. E, além disso, também nós temos o exemplo de Santa Maria Madalena, né? Onde o Senhor lhe disse: são-lhe perdoados muitos pecados,
já que muito amou. Então, essa é a causa do perdão dos seus pecados. A caridade, o amor. Mas, com esse efeito da caridade, perdoar os pecados, de ser causa do perdão dos pecados, alguém pode achar que a caridade basta para apagar os pecados, não sendo necessário o arrependimento. Mas esse seria um pensamento completamente equivocado, porque deve-se considerar que ninguém verdadeiramente ama que não se arrependa verdadeiramente de ter causado algum mal ao seu amado, né? Então, o amor produz o perdão, porque antes ele produziu o arrependimento, né, da pessoa. Então, se eu ofendi alguém e posteriormente eu vou lhe demonstrar um profundo amor, isso só é possível porque eu me arrependi, né, de ter lhe ofendido. Então, é possível alcançar o perdão, tá? Vou te levar. É possível alcançar o perdão dos pecados como um efeito da caridade que produz também o efeito do arrependimento. E de fato, se amamos alguém, tanto mais o amamos, mais nos afligimos quando ofendemos esse alguém, né? Então, e isso é efeito da caridade. E a caridade, ela causa também a iluminação do coração. É um outro efeito da caridade, a iluminação do coração. Lá no livro de Jó vai dizer que estamos todos envolvidos em trevas. E é verdade, né? Porque frequentemente não sabemos como agir, o que fazer, o que decidir. E a caridade, porém, ela nos ensina tudo o que é necessário à salvação. E isso é porque onde está a caridade, lá está o Espírito Santo de Deus que tudo conhece, o qual nos conduz no caminho correto e então ilumina o nosso coração e a nossa mente para tomarmos as decisões de maneira mais correta, para agirmos de maneira mais adequada. Caridade tem a capacidade de produzir também esse efeito, né? Diz o Eclesiástico: vós que temeis a Deus, amai-o e se iluminarão os vossos corações. Ou seja, caridade ilumina o coração para o conhecimento do que é necessário à salvação, né? Porque nós temos sempre uma preocupação cristã, sadia, de querer saber qual que é a vontade de Deus, né? Nas nossas escolhas, nas nossas decisões, pelo menos deveríamos. E muitas vezes não sabemos o que nos orientaria, qual que seria a vontade de Deus. Tubarão, tá bom. Espera um pouquinho. Então, nem sempre nós sabemos qual que é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é sempre pautada pelo que diz São Paulo, se não me engano. Que é o seguinte: a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Deus e que todos se salvem. Então, a vontade de Deus, em resumo, é a nossa salvação. Então, a caridade vai iluminar o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos saber o que nos é necessário, o que nos é melhor para a salvação de nossas almas. E isso vai de encontro com a vontade de Deus sempre. Além disso, a caridade causa em nós a perfeita alegria que os santos vivenciaram, que São Francisco de Assis vivenciou perfeitamente, né? A perfeita alegria, e que todos os santos tiveram, né? Essa perfeita alegria na alma. E, na verdade, ninguém tem verdadeira alegria a não ser existindo na caridade. Pode ter um bem-estar, pode ter um prazer, mas a verdadeira alegria está intrinsecamente ligada à presença da caridade. Quem quer que deseje algo não está contente, e nem se alegra, e nem tem repouso enquanto não o conseguir, né? Porque é como se falta alguma coisa, eu quero algo,
E nas coisas temporais, as coisas deste mundo, sucede que o que não se tem é o que nós apetecemos, é o que nós queremos. Exatamente o que não temos é o que queremos. E o que temos acaba sendo desprezado e gera certo tédio. Aí quem diz isso é o próprio Santo Tomás de Aquino, e faz muito sentido, né? Porque é assim mesmo que nós agimos. Queremos o que não temos e nos entediamos com o que temos. Não damos a mínima importância para aquilo que temos. Mas queremos é algo que ainda não temos. E nisso colocamos a nossa alegria, naquilo que não temos. Então, quando eu adquiri, daí acontece que nunca temos essa perfeita alegria, né? Mas não é assim nas coisas espirituais. Antes é exatamente o contrário. Quem ama a Deus possui. E por isso a alma de quem ama a Deus deseja nele repousar. A alma que ama a Deus e que encontra esse amor de Deus não quer outra coisa senão permanecer neste amor. Ela não se entedia, não deixa de querer uma vez que consegue. Nós fazemos muito isso com as coisas temporais, né? Eu quero. Aí eu luto até conseguir. Uma vez que eu consegui, no começo tem até aquela empolgação, mas essa empolgação está mais no fato da vitória, da conquista, propriamente dita, do que da coisa adquirida em si. E o mesmo não ocorre com as coisas espirituais, né? Quando alcançamos a graça de sentir em nós esse amor de Deus, nós... Tá bom. Nós não queremos outra coisa a não ser esse amor. Quem de fato permanece na caridade, em Deus permanece. E Deus permanece nele. Não é assim que nos ensina São João? Então, quem permanece no amor, permanece na caridade, permanece em Deus e Deus permanece nele. A caridade produz ainda a perfeita paz que nós tanto almejamos. Pois acontece que nas coisas temporais que nós desejamos com frequência e obtemos muitas vezes aquilo que desejamos, corremos atrás, nós obtemos, mas depois a gente deixa de desejar, né? Mas a alma que encontra Deus, encontra nele uma paz tão profunda que nada mais lhe apetece. Que a caridade nos torna livres. Ah, que fofa a menina brincando com a bolinha. Então, a caridade nos torna livres, a caridade nos liberta. Mas mais do que isso, a caridade nos torna filhos. Ela nos dá a verdadeira liberdade de filhos de Deus. Sejamos chamados filhos de Deus e de fato o somos. 1 João 3. Com efeito, o estranho se torna filho adotivo quando adquire para si o direito na herança de Deus, que é a vida eterna. E lá em Romanos vai dizer exatamente isso, né? O próprio Espírito é testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se, porém, somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, ali para o versículo 36, mais ou menos. E também, eis que somos contados entre os filhos de Deus, vai dizer o livro das Sabedorias, capítulo 5. Ou seja, somos filhos. Pela caridade nos tornamos filhos. A caridade nos torna filhos de Deus, né? Porque é esse exatamente o vínculo que nos aperfeiçoa e nos recupera a imagem e semelhança de Deus. E nos tornamos filhos. Tá bom. Fez um. Mas o amor de caridade só pode ser alcançado pela graça também. Ele é infundido em nós no batismo, como uma sementinha que precisa ser desenvolvida, mas para que ele cresça é necessário a graça. Nenhuma caridade pode crescer por si mesma, né? Nenhum esforço humano é suficiente para adquirir, nem para fazer por si só, né? E nem para fazer crescer
a caridade por si só. Necessita do auxílio da graça. Nós já sabemos, então, dados os efeitos que a caridade produz em nós, a grande utilidade da caridade, né, em nossa vida de cristãos. É extremamente importante e necessário. Portanto, devemos trabalhar diligentemente para adquiri-la, para retê-la, para mantê-la e para fazê-la crescer, desenvolver e progredir em nós. Mas deve-se ter em mente que por nós mesmos nós não conseguimos possuir a caridade. Somente pela graça, porque a aquisição da caridade só é possível numa inteira dependência de Deus. A caridade nos coloca nessa inteira dependência de Deus. Dele dependemos. Só dele vem a caridade que almejamos, que desejamos, que queremos para a nossa vida. São João, capítulo, primeira carta, na sua primeira carta, capítulo 4, São João vai dizer que não fomos nós que amamos Deus, mas Deus que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, porque Ele nos amou é que nós somos capazes de amar. Nós não temos essa caridade por nós mesmos, mas pela graça. E porque certamente, não por causa de nós o amarmos primeiro que Ele nos ama, mas o próprio fato de o amarmos é causado em nós pelo seu amor. Nós só somos capazes de amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Então, nós só o amamos, somos capazes de amar porque Ele nos amou. Daí, então, a caridade é extremamente dependente da graça de Deus nos amar. E Ele nos ama, né? Então, depende de nós buscar essa graça, buscar estar nessa graça, né? E deve-se considerar também que ainda que todos os dons venham de Deus, o da caridade supera todos os demais dons. E, de fato, todos os outros podem ser possuídos sem a caridade. O trem. Mas com a caridade, porém, possui-se necessariamente o Espírito Santo, né? Como você possui a caridade, quem possui a caridade possui também em si o Espírito Santo de Deus. Caridade de Deus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz as Escrituras. Então, quando se tem a caridade, se tem também o Espírito Santo de Deus, e com isso a força e o aperfeiçoamento de todas as outras virtudes e dons. Qualquer que seja o dom, ele pode ser aperfeiçoado pela presença da caridade. Além disso, desses efeitos todos que a caridade produz em nós, e que são efeitos maravilhosos, e que produz frutos, que faz com que aqueles dons que recebemos do Espírito Santo no batismo, confirmados no crisma, cresçam e se desenvolvam e produzam frutos, os frutos do Espírito, que são maravilhosos e nos tornam verdadeiramente virtuosos. A caridade trem de forma? Um trem de forma. A caridade, ela nos traz a verdadeira felicidade e nós devemos querer não apenas adquiri-la, como fazê-las crescer e desenvolver em nós, né? E Santo Tomás de Aquino vai dizer que 4 disposições da alma são necessárias para alcançar de Deus a graça da caridade. Ou seja, produz 4 efeitos. Isso é uma coisa. Além de produzir 4 efeitos, mas para que possamos alcançar de Deus a graça da caridade, de fazer crescer aquela sementinha que foi lançada em nossa alma pelo batismo, a sementinha da caridade, para que essa sementinha cresça e se desenvolva, é preciso algumas disposições da nossa parte, né? Para que Deus, então,
opere fazendo crescer e desenvolver a virtude da caridade em nossas almas. E Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que ainda que a caridade seja um dom divino, para possuí-la requer essas disposições da nossa parte. E por isso, deve-se saber que duas coisas são necessárias para adquirir a caridade e duas para aumentar a caridade já adquirida. Tudo que nós queremos, né? Adquirir a caridade e aumentar a caridade já adquirida. Então, vamos agora ver quais são essas disposições que nós devemos ter, qual que é a nossa parte, né, nesse processo, para que possamos então nos colocar de prontidão para fazermos o que for preciso para adquirir e aumentar em nós a caridade. Então, as duas primeiras disposições são para adquirir, depois as duas últimas para aumentar. Primeira disposição para adquirir a caridade em nós é a escuta da palavra de Deus. Então, para adquirir, pois, a caridade, a primeira coisa de que necessitamos é escutar ou ler diligentemente a palavra de Deus. Ou seja, ouvindo de alguém, ou seja, lendo. A palavra de Deus é um fogo que arde em nosso coração. E lá no livro dos Salmos, Salmo 118, me parece, vai tecer todo um elogio, né, às palavras de Deus. E vai dizer justamente isso, que ela faz, é um fogo ardente em nosso coração. O mesmo se percebe nos discípulos de Emaús, né? Ficou à noite e ele vai dormir, tá bom. Nos discípulos de Emaús, né? Vai dizer, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras faz arder o nosso coração de caridade. Mas é preciso aqui uma ressalva importante na questão da interpretação das Sagradas Escrituras, né? Porque já existem os santos, os grandes sábios, os grandes doutores ao longo dos séculos da história que já interpretaram e que lançaram luz para a melhor compreensão do que quer dizer algumas passagens das Sagradas Escrituras, e nós devemos lê-las e interpretá-las à luz da tradição do magistério da Santa Igreja, né? Daquilo que já nos ensina a Santa Igreja, os santos, as grandes almas, os grandes doutores. Então não deve ser interpretada livremente, não deve ser... Nós não somos protestantes, né? É próprio dos protestantes que creem somente nas Escrituras, além deles crerem somente nas Escrituras, ainda interpretam cada um a seu gosto. Então só no Brasil tem mais de 35 mil denominações protestantes. Imagina cada um interpretando a Bíblia como quer, do jeito que quer, vira uma bagunça total e se distancia cada vez mais daquilo que realmente, verdadeiramente, nosso Senhor nos ensinou através das Escrituras. Nós católicos, porém, temos o magistério, temos a sagrada tradição, temos os doutos, temos santos, grandes almas iluminadas pelo Espírito Santo que nos auxiliam na compreensão dos textos sagrados. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas buscando conhecer e ler, ter contato com a Sagrada Escritura. Devemos procurar, sim, esse contato frequente com as Sagradas Escrituras, para que possa crescer em nós a caridade. Não é verdade? Quando nós estamos lendo, por mais que nós já lemos, já li 10 vezes, sei lá, 100 vezes, vamos colocar uma passagem, o Filho Pródigo, por exemplo, que é uma passagem belíssima do Novo Testamento, uma parábola maravilhosa contada por Nosso Senhor. Aí eu já li inúmeras vezes, 100 vezes, no mínimo eu já li a parábola do Filho Pródigo, mas
Cada vez que se lê, arde o coração. Ficamos espantados com o tamanho amor de Deus. E cada vez que se lê, abre o entendimento para uma compreensão um pouco mais profunda. E quando se lê a passagem, se lê a interpretação de algum santo sobre aquela passagem, tanto mais se arde nosso coração de caridade. Então devemos ter frequentemente contato com as Sagradas Escrituras, procurar ler com o coração voltado para aquilo que Deus tem a nos dizer, nos ensinar através dos santos, dos escritos, das homilias, de bons padres, de bons sermãos que a igreja tem, maravilhosos sermões de sacerdotes muito iluminados, muito inspirados pelo Espírito Santo, que nos ajuda a compreender as Escrituras e que faz arder o nosso coração de caridade. Que legal, peão! Então devemos sim, e colocar as crianças, né? Quem tem criança pequena em casa deve colocar as crianças também a par das histórias bíblicas desde a mais tenra idade. A Sara, que está aqui chamando a minha atenção toda hora, me contando alguma coisa, me perguntando alguma coisa, ela vai fazer 3 anos e já conhece algumas, né? Tem muitas ainda para conhecer, mas já conhece algumas passagens das Sagradas Escrituras, as quais ela mesma consegue contar a história toda. Ela conhece a história de Adão e Eva, ela conhece a história da criação, ela conhece a história do Jonas, da barriga da baleia, que ela gosta tanto dessa história, que recentemente tem sido aqui, ela pede para repetir todos os dias. Ela conhece de uma maneira geral, né, toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento, algumas passagens da sua vida pública, paixão, morte e ressurreição. Ela conhece. Ela pode não ter uma compreensão por causa da sua pequena idade de tudo aquilo, mas ela já tem, com esse conhecimento, um amor por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela o reconhece imediatamente em qualquer desenho bíblico que você mostrar para ela uma gravura com vários personagens, ela identifica imediatamente quem que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é extremamente importante colocar as crianças em contato com a Bíblia Sagrada o quanto antes. Esse quadro que vocês estão vendo, por exemplo, da Santa Ceia, a Sara, sem que ninguém falasse com ela, olha a quantidade de pessoas que tem, né, nesse quadro. Sem precisasse que ninguém falasse com ela, ela mesma olhou e disse, olha, tá dormindo no colo de Jesus. Então ela identificou, não sei como, não sei se pela fisionomia ou provavelmente, né, o fato. É São João que está dormindo no colo de Jesus. Mas ela imediatamente identificou que Jesus é aquele no qual tem alguém deitado no seu colo. Então, isso faz, esse contato com a Sagrada Escritura faz com que a caridade cresça e deve ser iniciado o quanto antes, né? Se ainda criança, melhor, porque já começa agora. Mas, se já passou, né? Se está na adolescência, não importa. Qualquer momento, pode ser até na velhice, pode ser um dia antes de morrer, algumas horas antes de morrer. Em qualquer momento da nossa vida, o contato com as Sagradas Escrituras é sempre muito salutar, né? Desde que não seja puramente por interesse pessoal, né? Aquela coisa de pegar a Bíblia, sortear uma passagem qualquer, e aí eu vou procurar alguma coisa que me convém, né? Que me seja conveniente, muitas vezes, para confirmar algo que não é exatamente o que a Sagrada Escritura ensina. Tem que tomar sempre esses cuidados. Por isso, a importância de ter para a interpretação um santo, um padre, sábio, para que possamos, então, aumentar em nós, fazer crescer em nós a caridade, através do contato constante com as Sagradas Escrituras.
A segunda disposição para que possamos adquirir a caridade, além desse contato com a palavra de Deus, que é a primeira disposição, a segunda disposição é a meditação. Para adquirir a caridade é extremamente importante ter uma meditação que é com uma reflexão dos bens recebidos, uma reflexão sobre a palavra que nós lemos, refletir sobre elas, meditar. Isso aquece o nosso coração, né? Santo Agostinho vai dizer o seguinte: dura é a alma do homem que, posto que não retribuiu o amor, não queira pelo menos agradecer. Telescópio? Que legal! Então, se portanto queremos conseguir o amor divino, é extremamente importante meditar sobre os bens recebidos de bem, sobre as bondades de nosso Deus ao longo dos séculos. E seria realmente muito triste quem não considera os benefícios divinos que alcançou, que alcança as bondades de Deus, quem se esquece das bondades de Deus, né? A Sofia acordou, já vou. Quem nem se lembra, quem não tem no coração a gratidão, como diz Santo Agostinho, né? Dura é a alma do homem que, além de não retribuir o amor, muito menos queira agradecer, né? Pelo menos agradecer, pelo menos ser grato. O ideal é a gente retribuir, né? A tamanha bondade de Deus para conosco. Mas, se não conseguimos retribuir, ao menos devemos ter a gratidão. E para tanto, a meditação sobre esses bens nos recorda da sua imensa bondade para conosco e nos coloca então no coração a gratidão, né? E a gratidão nasce da meditação, porque será a meditação que irá manter viva na memória todos os benefícios que Deus fez, tanto por toda a humanidade, quanto pessoalmente, na minha vida, na sua vida. Diz o salmista, né? Que jamais minha alma esqueça de todos os teus benefícios. Jamais. Então, a meditação mantém viva na memória as graças e os benefícios que, em sua infinita bondade, Deus nos dá o tempo inteiro. Tem sido altamente generoso, benevolente conosco, desde sempre, né? E o contrário também acontece, né? Assim como os bons pensamentos conservam e alimentam a memória das bondades de Deus em nossa vida, os maus pensamentos destroem a caridade. Retirai os vossos maus pensamentos dos meus olhos, diz o Senhor lá em Isaías, né? E os maus pensamentos, eles destroem a caridade. A sabedoria vai dizer, os pensamentos perversos separam de Deus. Então, para manter o pensamento, para manter a mente, para manter a memória, manter a imaginação cheia dos benefícios que Deus fez conosco o tempo inteiro, Ele fez e faz para conosco todas as suas bondades e benevolências, é necessário meditar sobre esses benefícios que Ele nos tem feito o tempo inteiro. Assim o nosso coração se enche de caridade, né? Não enche, não faz arder o nosso coração, meditar e recordar sobre todo o processo da criação, da redenção e da vida futura que Ele nos promete, né? Que Ele nos garante e que nós esperamos com toda segurança. Então, é extremamente importante manter vivo na memória, através da meditação, os benefícios do Senhor. Isso também faz adquirir no coração, na alma, a caridade.
Agora, as duas disposições que fazem com que aumente em nós a caridade já adquirida pela leitura frequente da Palavra de Deus e pela meditação, né, em todos os seus benefícios. Sobretudo, é importante aqui, antes de entrar nas disposições que precisamos ter para aumentar em nós a caridade, ainda sobre meditação, é importante dizer que devemos, sobretudo, meditar nos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nascimento, paixão, morte e ressurreição. E nós não devemos nos esquecer jamais de nenhum desses benefícios, né? Tudo que ele fez foi para o nosso benefício. O Verbo se encarnou por causa de nós, para a nossa redenção. Tudo que ele viveu, tudo que ele fez foi para o nosso bem. E, sobretudo, toda a sua paixão, sacrifícios, sofrimentos foi para o nosso bem, para o bem de nossas almas, para a nossa salvação. E nós não podemos nos esquecer nunca. Daí a importância de sempre meditarmos sobre os mistérios da vida de Cristo. E o Santo Rosário muito nos auxilia nesse sentido, né? Porque o Rosário, ele perpassa pelos principais acontecimentos da vida de Nosso Senhor. Então, a oração frequente do Santo Rosário nos ajuda na meditação dos mistérios do Senhor, logo nos ajuda a adquirir a caridade. E meditar também com os livros, né? Com o auxílio dos santos, que já nos deixou tantos escritos maravilhosos, nos ajuda também nesse quesito. O crescimento do nosso homem interior, o aumento da caridade em nós. Certo? Então, uma vez já adquirida a caridade, uma vez que ela já se faz presente em nós e que já podemos sentir alguns, pelo menos, de seus efeitos, ou pelo menos em leve graus, os seus efeitos, nós devemos procurar fazer com que ela aumente cada vez mais e mais, infinitamente, como, né, nos diz São Francisco de Sales, né? Nós devemos procurar. É claro que não é possível alcançar a infinitude da caridade, porque o nosso coração não é infinito, mas enquanto tivermos vida, nós podemos buscar aperfeiçoar e crescer na caridade. Então, algumas disposições da nossa parte é necessário para aumentar em nós a caridade. E Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que a primeira disposição para aumentar a caridade é afastar o coração das coisas da terra. Buscar as coisas lá do alto, né? Em outras palavras. Tirar o foco das coisas deste mundo, das coisas deste plano. Não que devemos repelir, devemos, como posso dizer, desprezar os bens dessa terra como se eles fossem um mal. Não são um mal em si mesmo. O mal está em colocar neles o nosso afeto, no nosso coração, em colocar nas coisas dessa terra as disposições do nosso coração, né? O nosso afeto. Aí sim é uma desordem. Então nós devemos desprezar. Duas coisas vão aumentar a caridade que nós já possuímos, né? E a primeira delas é afastar o coração daquilo que é terreno. O coração, de fato, não pode ser trazido perfeitamente a coisas diversas, de onde que ninguém é capaz de amar a dois senhores, né? Não dá para servir a dois senhores. Então não dá para amar a Deus e as coisas do mundo ao mesmo tempo. Não dá para amar a Deus, que é infinito, e as coisas finitas ao mesmo tempo. Não dá para amar a vida eterna com Deus e a vida temporal neste mundo ao mesmo tempo. O coração não é capaz de amar perfeitamente as duas coisas, amará mais a uma do que a outra. Então é necessário, para fazer aumentar em nós a caridade, o amor, é necessário desprendimento das coisas dessa terra. Não colocar nelas o nosso afeto.
Quanto mais nos afastarmos do amor daquilo que é terreno, tanto mais nos firmamos no amor divino. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: a esperança de conseguir ou reter o que é temporal é um veneno para a caridade. Ou seja, quando a nossa esperança se fixa em algo que é temporal, que é terreno, isso mata em nós a caridade, porque tira o nosso foco, tira o nosso afeto onde ele deve estar, que é nas coisas divinas, que é nas coisas lá do alto, que é em Deus, nosso fim último, e coloca a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz nas coisas temporais. E aí então a alegria e a paz também será temporal, né? Vai passar, assim como passam os bens terrenos. E é um veneno para a caridade. Então é importante compreendermos que o problema aqui não está nos bens terrenos em si. Os bens em si não são nem maus nem ruins. A tecnologia, uma casa confortável, etc. Isso não tem problema nenhum. A questão não está aqui, não está ligada a, não posso dizer, a classe social, vamos dizer assim, né? Não gosto muito desse termo, mas para me fazer bem entendido. Não está ligado ao fato de você ter muito ou pouco dinheiro, de você ser rico ou pobre. Está ligado à questão do apego ou desapego às coisas deste mundo, às riquezas, às posses. Seja lá quais forem suas posses, ou a seus desejos de possuir algo, né? Tem pessoas que já possuem muitas coisas, outras não possuem, mas desejam tanto possuir, que põe nisso o seu foco, põe nisso o seu afeto, põe nisso o seu amor. Isso mata a caridade. Então a questão está no apego pelos bens materiais, está numa busca que chega a ser gananciosa pelas coisas materiais, que chega a colocar os bens materiais, os bens temporais, os bens desta terra, acima dos bens divinos, eternos. Isso é um grande mal, isso é um grande erro. É importante ter o desapego total, né? São Paulo vai dizer: aqueles que vivem neste mundo, aqueles que têm, vivem como se não tivessem, os que não têm, como se tivessem. Ou seja, que não faça diferença nenhuma ter ou não ter. Porque por mais que eu, por exemplo, eu, Liliane, moro de aluguel, tenho o desejo de morar em casa própria. Não tem problema ter esse desejo de morar em casa própria, desde que esse não se torne meu fim último, desde que eu não coloque todo o meu afeto nisso, toda a minha felicidade, toda a minha esperança em adquirir casa própria, porque só quando eu tiver minha casa própria eu serei feliz. E daí eu consigo a casa própria e morro amanhã? Porque eu quero deixar a herança para os meus filhos. Aí eu deixo uma herança de uma casa própria, às vezes até muito mais do que isso, para os meus filhos, mas no final das contas eu não lhes ensinei o que era essencial para a salvação, e eles vivem com plena segurança nesta terra por muitos anos, mas depois morrem e perdem a vida eterna, né? Então, assim, esse que deve ser o nosso cálculo. As coisas divinas é que devem ter o nosso afeto. Eu quero uma casa própria, para o tempo que eu tiver nesse tempo de peregrinação, para vivermos em maior tranquilidade, sim, não há mal nisso. Mas não posso colocar nisso o meu afeto. Meu afeto está em Deus, a minha espera está em Deus, a minha busca está em Deus, é nele que eu sou feliz, ele que é a minha felicidade. E a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos é a ensiná-los a alcançar a salvação, é ensiná-los a viver uma vida virtuosa, é ensiná-los a amar os mandamentos divinos, é ensiná-los a ter caridade, sempre, dentre as outras virtudes, né? Mas acima de todas a caridade, que vai fazer com que as outras também sejam adquiridas por consequência. Então, devemos ter todo esse cuidado, né? Para não prendermos o nosso coração a nenhum bem temporal. E bem temporal diz respeito também às coisas materiais, como eu estou dando exemplo, mas
diz respeito também a apego a pessoas. Pessoas não são infinitas. As almas são eternas em Deus. Não devemos ter apego, nem mesmo às pessoas. O nosso afeto, todo o nosso amor deve ser voltado para Deus. Então eu amo o meu esposo, eu amo as minhas filhas, eu amo os meus pais, eu amo os meus irmãos, no amor de Deus. Por amor a Ele, amo o meu próximo como a mim mesmo. Assim deve ser. Essa é a ordem. O amor a Ele em primeiro lugar. O afeto, todo ele para Deus. E se eu amo as minhas filhas, eu as amo para Deus, por Deus e nele. Se eu amo meu esposo da mesma forma, por Deus, para Deus e nele. De tal forma que eu os amo, não para que sejam meus, propriedade minha, mas para que sejam de Deus, propriedade de Deus, como são. E aí o meu dever, nesse amor desapegado, é o amor que leva para Deus. É o amor que os auxilia a chegarem a Deus. Não um amor que quer reter, mas um amor que conduz para o caminho da vida eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Caminho, a verdade e a vida. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira caridade. Então, para que a caridade aumente em nós, é extremamente importante que tenhamos total desapego com as coisas da terra. É preciso mesmo nos esforçarmos grandemente para afastar o nosso coração de tudo que for temporal dessa terra. Nosso coração não deve estar nisso, tá? Pode estar o nosso trabalho, pode estar ali, podemos sim trabalhar, buscar, viver da melhor forma neste mundo, sim, mas sempre visando a eternidade, sempre visando agradar a Deus, amar a Deus, em todas as nossas obras, em todas as nossas vivências neste mundo. Tudo que fizermos deve ser para a glória dele, para melhor o servir e para o bem das almas, sempre. O que alimenta a caridade é a diminuição da cobiça. Quanto menos cobiçamos as coisas desta terra, tanto mais a caridade se fortalece em nós. E a sua perfeição, a perfeição da caridade, está quando nós alcançamos um grau que não temos em nosso coração nenhuma cobiça. Porque a raiz de todos os males é a cobiça. É justamente isso. Quando nós estamos com o coração preso numa coisa temporal qualquer, seja material, seja em pessoas, né, seja uma empresa, seja um dinheiro, seja um carro, seja uma casa, seja o que for. Se qualquer coisa dessas prender o nosso coração, isso destrói a caridade em nós. É como se não alimentássemos, né, caridade. Pelo contrário, vamos alimentar a cobiça. Não cabe os dois no mesmo coração, caridade e cobiça. Não cabe. Ou alimentamos a cobiça e isso mata a caridade, ou alimentamos a caridade e isso mata a cobiça. E aí, não alimentando a cobiça, tanto mais a caridade cresce. Diminuição da cobiça é o alimento da caridade e fortalece e faz crescer a caridade em nós. E está na cobiça a raiz de todos os males. Um desejo desenfreado pelas coisas terrenas, temporais. Devemos afastar o nosso coração, portanto, de todas as coisas terrenas, se queremos crescer na caridade. Quem queira alimentar a caridade, deve insistir em diminuir a cobiça. Então, olha para sua vida, né? Uma dica muito boa que Santo Tomás de Aquino nos dá, é muito clara, para que possamos efetivamente, na prática, aumentar em nós a caridade. Porque não adianta só o conhecimento dessas coisas. É tudo tão bonito. Sim, é tudo muito bonito, mas
Só faz sentido se a gente aplicar na própria vida, né? E isso essas dicas que ele dá, né? São dicas muito práticas para que possamos aplicar em nossa vida. Então, para adquirir a caridade, leitura bíblica e meditação em todos os benefícios que Deus fez para conosco. Para aumentar a caridade, afastar o coração das coisas dessa terra. Então, faça isso. Comece, se você não tem esse hábito, a ter mais frequência nas leituras bíblicas e a procurar bons intérpretes, né? Ou seja, santos, bons padres. Eu tenho a graça de residir em Anápolis e aqui em Anápolis tenho a graça de ter um sacerdote excelente, que tem um conhecimento profundíssimo das Sagradas Escrituras e que faz arder em nosso coração mesmo a caridade quando escutamos suas homilias, que é o Padre João Batista. Mas então, nem sempre é possível ter um padre totalmente sábio que vai nos iluminar a nossa mente para que possamos compreender com profundidade as Sagradas Escrituras. Mas temos os santos, né, que nos auxiliam nisso. Tem muitos livros bons, e tanto no que tange ao conhecimento mais teológico, quanto no que tange a um conhecimento mais voltado para uma mística, como Santa Teresa d'Ávila, a própria Santa Teresinha do Menino Jesus, né, e tantos outros. E São Francisco de Sales, Santo Tomás de Aquino, que eu cito tanto aqui, né, que eu tenho tanto apreço, Santo Afonso Maria de Ligório. Gente, Santo Afonso tem meditações maravilhosas. Se você jogar na internet, você encontra muita coisa. Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Você vai encontrar algumas meditações perfeitas e que muito faz arder o nosso coração de caridade. Então, procurar adquirir e procurar fazer crescer. Analise na sua vida e perceba. Você acha que está faltando caridade? Como que você vai saber se está faltando caridade? Pelos efeitos. Aqueles efeitos estão presentes na sua vida, ou seja, vida espiritual. Você percebe que você realmente tem devoção, tem vida espiritual? Ou você percebe que isso é fraco em você? Além de vida espiritual, você percebe que a caridade produz no seu coração o efeito de ter a tranquilidade frente às adversidades, que é um outro efeito. Tranquilidade, você consegue agir com serenidade diante das dificuldades da vida? Se não, está faltando caridade. Se sim, né, tem uma caridade aí que precisa apenas ser desenvolvida, precisa crescer. Enfim, analise à luz desses 4 efeitos, se esses efeitos estão presentes em sua vida, se você os percebe, se você os nota, ou se você acha que eu fico bem, eu tenho caridade, alegria, quando tudo está bem, mas falta-me constância de alma, porque quando acontece uma adversidade qualquer, uma contrariedade qualquer, eu não tenho a mesma alegria, não tenho a mesma serenidade, eu saio do salto, eu descabelo, eu grito. Então, a recepção da caridade está deficiente, né? É preciso adquiri-la por meio da leitura frequente das Sagradas Escrituras, da meditação. E é preciso fazê-la crescer. E um dos pontos é esse: afastar o coração das coisas da terra. Então, se, por exemplo, você percebe que não tem constância de alma, que não tem serenidade frente às dificuldades, talvez a causa esteja o fato do seu coração estar preso nas coisas da terra. Porque eu estou preocupada demais, eu tenho muitos problemas, estou preocupada com os meus problemas, eu tenho tantas coisas para resolver, tantas coisas na minha cabeça. Então, talvez essas tantas coisas estejam ocupando tanto seu coração que está tirando o seu afeto de Deus para essas coisas.
Então, é uma boa forma da gente meditar, da gente refletir sobre a nossa própria vida, para que possamos avaliar a presença da caridade em nós, mas mais que isso, para que possamos adquiri-la e crescer nelas, né? Então, procure analisar em que medida o seu coração está preso nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo. E procure afastar o seu coração, afastar os seus afetos de todas essas coisas terrenas, para focá-lo somente em Deus. Nele deve estar todo o nosso afeto, todo o nosso amor, toda a nossa caridade. Assim nós conseguiremos ter aquela paz tão almejada, a perfeita alegria, a felicidade, a serenidade, que são os efeitos da caridade. Então devemos alimentar a caridade e fazer com que se diminua cada vez mais a cobiça dentro do nosso coração. A cobiça é o amor de conseguir ou de obter o que é temporal, e o início de sua diminuição é o temor de Deus. Então, como que eu vou fazer com que o meu coração se afaste das coisas terrenas? Como que eu vou enfraquecer a presença da cobiça dentro de minha alma? Buscando o maior temor de Deus, buscando temer mais a Deus, buscando ter uma vida mais piedosa, buscando a caridade, porque Deus só pode ser temido pela caridade, né? Então, como? Conhecendo através das Sagradas Escrituras, através da meditação, que é a interpretação correta das Sagradas Escrituras, né? Que é os mistérios das coisas divinas, sobretudo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E é extremamente necessário que façamos crescer em nós o temor de Deus, para que diminua em nós as cobiças pelas coisas dessa terra e para que se aumente em nós a caridade, o amor por nosso Senhor, cada vez mais fortalecido. Diz Santo Tomás de Aquino que o intelecto humano é como o sol que está entre as nuvens quando entregue às coisas terrenas. Então, o sol entre as nuvens, o sol está ali, mas as nuvens o tampam. Então, o intelecto humano ele fica obscuro quando nós focamos a nossa busca nas coisas terrenas. Logo, não é possível haver verdadeira inteligência, clara inteligência, senão a luz da caridade. A pessoa pode até ser inteligente, né? Consegue grande conhecimento sobre física, sobre matemática, sobre ciências, sobre sei lá o quê, mas não crê em Deus. Falta ali a verdadeira inteligência, na verdade. Se fosse verdadeiramente inteligente, ia compreender algo muito acima das ciências, da matemática, da física, de qualquer que seja o seu conhecimento, que é a divindade, né? A fé em Deus, nosso Senhor. Então falta ali a verdadeira inteligência, porque está obscurecida como o sol entre as nuvens, né? O seu intelecto. E quando essas nuvens forem afastadas, removidas, vamos colocar que essas nuvens são amor às coisas terrenas, seja ela o que for, seja ela a ciência, os estudos, que às vezes é um amor aos estudos propriamente dito e não a Deus. Então, seja lá o que for que representam essas nuvens em nossa vida, as coisas materiais, meu marido, os meus filhos, um apego qualquer que temos nas coisas temporais, é essa nuvem que obscurece a nossa inteligência. E quando elas forem removidas, quando elas forem afastadas, ou seja, quando eu deixar de focar a minha vida nessas coisas passageiras, terrenas, mundanas, então o sol do amor, o sol da caridade haverá de resplandecer em minha vida, e nele crescerá o amor divino, a caridade. Vamos afastar essas nuvenzinhas aí que prendem os nossos olhares, que inclinam os nossos afetos e que nos afastam
da verdadeira felicidade, da verdadeira paz que queremos ter, da constância de alma que queremos ter, da saúde física e psíquica que tanto almejamos, a inteligência emocional que queremos ter, vem daí, olha só. A raiz da inteligência emocional é a caridade, Se não tiver caridade, não se consegue ter verdadeiro equilíbrio, ter verdadeira tranquilidade frente às diversidades, né? Ter a fortaleza. Então, possamos afastar os nossos olhares das coisas terrenas para que possamos focar o nosso olhar nas coisas divinas, na caridade. Fazer crescer em nós a caridade, né? E uma segunda disposição da nossa alma, necessárias para fazer crescer a caridade, para aumentar a caridade já adquirida em nós, é a firme paciência nas adversidades. Uma coisa meio que puxa a outra, né? Então, se você não está focado nas coisas terrenas, logo você consegue ter mais paciência nas adversidades. É manifesto que quando sustentamos as dificuldades por aqueles que amamos, o próprio amor não é destruído, antes, ao contrário, ele cresce. Então, tem uma passagem, Cântico dos Cânticos, que fala, né? Nem as torrentes das grandes águas, ou seja, as tribulações, as dificuldades, as adversidades desta vida, poderão extinguir, apagar, acabar, destruir a caridade, o amor. Nada pode destruir o amor. Nenhuma adversidade pode destruir o amor. Se esse amor estiver, essa caridade estiver com o afeto voltado para Deus, né? É assim que os homens santos, os grandes santos e santas de Deus, sustentaram as adversidades, né, por Deus, e se firmaram em seu amor cada vez mais, cada vez com mais firmeza, né? Eles se desprenderam dessa terra de tal ponto que nada os abalava, nada neste mundo poderia ser, e passaram por muitas tribulações todos os santos, mas é essa caridade firme que faziam-lhes ter a firme paciência nas adversidades, porque sabiam que Deus não haveria de os desamparar. Então foi dessa forma que os santos tiveram total paciência para suportar todos os males desta vida, sejam enfermidades, sejam perseguições, sejam aflições. Quanto mais lhe vinham essas tribulações, tanto mais por Deus se sustentava, tanto mais Deus mesmo sustentava, de tal forma que eles se elevavam cada vez mais na caridade. Então, para que possamos crescer na caridade, é preciso também nos esforçarmos para ter uma firme paciência nas adversidades. Essa palavra firme antes da palavra paciência é importante, porque às vezes a gente tem uma paciência fraca. Então, a gente tem a paciência até certo ponto, a gente põe certo limite, vamos dizer assim, para a nossa paciência, né? Então, explicar uma vez, tudo bem. Explicar duas vezes, eu tenho caridade, eu explico de novo, eu tenho paciência. Explicar pela terceira vez, né, eu vou explicar, mas assim, né, já expliquei duas vezes, vou explicar de novo. Explicar pela quarta vez, não, mas, puxa vida, não é possível que não entendeu. Pela quinta não dá conta. Então, às vezes a gente coloca certo limite na nossa paciência, né? Por isso, essa palavra firme, antes da palavra paciência, é importante. A firme paciência nas adversidades, ou seja, procurar se esforçar, dar tudo de si para ter a constância de alma, a firme paciência diante das adversidades. Aconteça o que acontecer, saiba sofrer. O que é a paciência? A palavra paciência tem esse significado. Saber sofrer.
é padecer com dignidade. É passar pelo sofrimento, passar pelas provações, passar pelas aflições, pelas dificuldades, adversidades da vida, digamos, com elegância. Sem que essas coisas nos aflijam a ponto de entrarmos em depressão, sem que essas coisas nos aflijam a ponto de termos uma crise histérica, a ponto de termos uma crise de estresse, sair quebrando tudo, derrubando tudo, e gritando, esperneando, etc. e tal. Perder a compostura, perder a paz da alma, sem perder a paz da alma. É pensar que é meio que esperar pelas adversidades, sabe? O que acontece é que nós esperamos só pelas coisas boas, não esperamos pelas adversidades. Um grande erro. Devemos esperar pelas adversidades, que aí quando elas vêm, nós já estamos preparados para elas. Devemos esperá-las e já criar de antemão estratégias para bem vivê-las. E ter essa firme disposição de ter paciência. Um firme propósito. Vamos dizer assim, tem coisas que a gente já sabe que nos tira a paciência, que a gente não consegue sofrer com serenidade, a gente já deve se preparar com antecedência, para que quando acontecer a gente já saiba como reagir, não deixar que as coisas nos peguem de surpresa totalmente. Isso é uma estratégia para a gente conseguir, nesse início principalmente, ter firme paciência. Acontece que na medida que vai se praticando esses pequenos atos de paciência, isso vai nos fortalecendo, vai fazendo crescer em nós a caridade, vai aumentando em nós a constância de alma e vai se tornando natural, como que uma segunda natureza, hábito, virtude, caridade, agir com tranquilidade. E aí aquela verdadeira paz interior vai surgir nos momentos também difíceis que tivermos, que vivermos. Então, segunda disposição para aumentar a caridade é a firme paciência na adversidade. A primeira é desapegar o coração das coisas desta terra. Então, tem muito mais a dizer sobre caridade, sem sombra de dúvidas, mas já temos 1h30 de vídeo e essa é a parte 2, né? Já tem mais de 1 hora gravada no outro vídeo sobre esse assunto da caridade. Uma outra oportunidade a gente vai aprofundando sobre a caridade, mas penso que nós já temos, digamos, um conhecimento mínimo, suficiente para fazermos uma avaliação da nossa própria vida, da atuação da caridade em nós, né? A partir dos seus efeitos. E nós também já sabemos como adquirir e como aumentar em nós a caridade. Então, que possamos agora nos empenhar, nos esforçar, fazer aquilo que é da nossa parte, né? Ter essas disposições e procurar realmente colocar em prática, fazer a nossa parte para que possamos crescer na caridade, no amor, em primeiro lugar, com Deus, um amor conosco mesmo e com o próximo, né? Com o amor a Deus, que traz como consequência o amor a nós mesmos. Por que eu me amo? Não é um amor, digamos, não é um amor próprio, né? Tem um amor imenso por mim mesma, nossa, eu sou demais. Não. A pessoa que ama a Deus, ela ama tanto a Deus que ela despreza a si mesma. É o contrário do pecado, né? A santidade. Um amor de Deus a ponto de desprezar a si mesmo. Mas esse desprezo não significa a falta de amor por si. É só um reconhecimento do nosso nada diante da grandeza de Deus. Então, devemos amar, em primeiro lugar, a Deus, amar a nós mesmos, porque amamos a Deus, né? Nesse amor a Deus, amar o próximo. Amar a todas as pessoas, até os nossos inimigos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai além. Devemos amar não somente aqueles que nos amam. O que fazemos de diferente dos pagãos, né? Eles também amam aqueles que nos amam. Mas nós devemos, para além de amar aqueles que nos amam, aqueles que nos são caros, devemos também amar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem,
aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos criticam, etc, etc. Devemos ter por eles grande caridade, desejar-lhes a salvação de suas almas, desejar-lhes e rezar por eles, né? Não precisa, é claro, de você conviver com pessoas que você tem, digamos, uma dificuldade de amar, mas é preciso esforçar-se para amar essa pessoa pela caridade, né? É preciso ter uma disposição de alma para amar até mesmo os inimigos, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Rezai por aqueles que vos perseguem, estão perseguindo, estão te injuriando, estão inventando coisas contra você, ao invés de se colocar numa posição de defensiva, né, de autodefesa, vou me defender a qualquer custo. A gente tende a isso por causa do nosso amor próprio ligado ao orgulho e não a caridade que nos leva ao desprezo de nós mesmos, né, por amor a Deus. A gente tende a se defender, né? A gente tende a tecer milhões de argumentos na nossa defesa própria, mas a autodefesa na verdade, muitas vezes nos tira de nós a caridade, esvazia-nos da caridade. A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos momentos que estava sendo acusado injustamente, né, e não apenas acusado, mas humilhado, já tinha sido flagelado em uma situação de extrema dor, de grande injustiça que estavam cometendo contra ele. Qual foi a sua posição, o seu comportamento? O que ele respondeu? Os próprios juízes, né? Pilatos perguntavam: não responde nada a todas essas acusações que te fazem? E ele nada respondia. Então, uma importante etapa do crescimento da caridade em nós é essa busca por não nos defender. Não precisamos ficar querendo justificar tudo quando formos humilhados, quando formos maltratados, quando formos injuriados, acusados, mesmo que falsamente. Que a caridade nos ajude a não ter esse desejo imenso de autodefesa, né? Tem que me defender. Não, possamos recordar de nosso Senhor Jesus Cristo calado, diante do tribunal, calado, em silêncio, tudo suportando, silenciosamente, e fazer o mesmo, tudo suportar, silenciosamente. É muito difícil isso, é muito difícil, eu digo porque eu procuro fazer isso, mas não é sem esforço, é com grande esforço, porque eu particularmente tenho uma tendência enorme de me defender e tenho muitos argumentos na minha autodefesa. Sou boa nisso, sou quase que uma advogada de mim mesma. Então, sou boa em me defender. Falo alguma coisa, já tenho todos os argumentos ali para dizer. E daí eu estou há algum tempo me exercitando para não me defender. Mesmo se eu estiver certo. Mesmo se eu tiver convicção interior de que eu estou certa. Não era o caso de Nosso Senhor. Ele sabia que ele estava certo, mas não se defender. E não é fácil isso, não. Preciso auxílio da graça mesmo. E aí, quando a gente consegue passar por essa primeira etapa, que é a não defesa, que é a não justificativa, não ficar justificando, foi por isso, foi por isso, foi por isso, ou ficar se defendendo. Quando a gente consegue passar por essa primeira etapa, daí a gente sobe de patamar e chega numa segunda etapa, que é não sofrer com as acusações, com as humilhações, com as coisas que estão acontecendo. Não sofrer em que sentido? De que você não dá importância para isso, porque não tem cobiça no coração, não importa as coisas deste mundo, não importa ter valor aos olhos das pessoas, não importa ter glória aos olhos das pessoas, não importa defender a minha honra aos olhos das pessoas, importa defender a minha honra, em primeiro lugar, aos olhos de Deus, é claro, né? Nesse sentido. Deus em primeiro lugar.
defender a minha honra aos olhos de Deus mais do que a necessidade de ser bem vista pelos homens. Eu quero, na verdade, ser bem vista por nosso Senhor, que Ele me veja com bons olhos. E então, quando nós conseguimos passar por essa primeira etapa, e essa primeira etapa não é sem sofrimento, é um silêncio, mas assim, de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, porque Ele já tinha imbuído em si a caridade, a perfeita caridade, né? Mas nós, como ainda estamos nesse processo de aquisição, essa primeira etapa de silenciar, de calar, de não se defender, de não ficar justificando, ela não é sem sofrimento. Dói por dentro, dói, porque a gente, né, quer falar, a gente anseia por se defender. Mas, se conseguirmos esse silêncio, é como se estivéssemos matando a nós mesmos. Que coisa maravilhosa! Conseguir matar a si mesmo. Que mortificação excelente! Morrer para si mesmo, para poder nascer para Deus, para que Cristo viva em nós. Nós precisamos disso, precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Então, essa primeira etapa não vai ser sem sofrimento, precisamos nos matar para nós mesmos, para que possamos viver para Cristo. E daí, então, a segunda etapa vai ser de não sofrer. Uma vez que eu consigo já escutar todas as ofensas e humilhações sem necessidade de me ofender, eu não vou ter um sentimento ruim em relação àquilo, não vou sentir-me humilhada, sentir para baixo, sentir baixo astral, né, como se fala aí, sentir baixa autoestima, qualquer coisa desse sentido, né, um sofrimento terrível porque estou sendo humilhado. Porque como nosso Senhor Jesus Cristo, estou convicta de que não vou ser desapontada por nosso Senhor, de que aquele que se humilha será exaltado e de que Ele está vendo e Ele vai usar disso para a sua maior glória, de que as minhas humilhações servirão para glorificar a Deus, que os meus sofrimentos se unirão aos sofrimentos de Cristo, que a minha dor pode ser usada por Nossa Senhora, eu como escrava dela, pode ser usado por Nossa Senhora para aliviar o sofrimento de alguma alma do purgatório, ou para converter algum pecador, ou para desagravar o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor. Então, o sofrimento passa a ter sentido, compreende? A dor, a humilhação, a ofensa que eu recebo passa a ter sentido. E aí é nesta fase, é nesse momento que eu consigo oferecer a outra face. Quando me batem aqui, eu ofereço aqui. Quando a gente consegue chegar nesse patamar, como deve ser bom, né? Eu ainda não cheguei lá não, estou na primeira fase ainda, de aprender a silenciar-me, a não me defender e a não me justificar diante das acusações e humilhações. Mas aí, quando a gente consegue passar dessa etapa para a etapa de não sofrer, não um sofrimento vazio, mas um sofrimento cheio de sentido, oferecido para o nosso Senhor, então a gente vai ter a perfeita alegria reside aí, compreende? É abraçar a cruz, é saber assim, olha, estou no caminho certo, estou carregando a minha cruz rumo ao Calvário, e lá eu devo ser crucificado, devo morrer para mim e assim ressuscitar com Cristo. Então essa seria uma segunda etapa, e a terceira etapa nos leva não apenas a não nos defender e a não sofrer um sofrimento vão, como também nos leva, né, ou seja, a ter paz. Mesmo a pessoa fala, você está com paz, esse é o sentido do não sofrer, entende? A pessoa fala, te humilha, te agride, e você mantém a paz interior e oferece toda essa humilhação, toda essa agressão, toda essa ofensa a Nosso Senhor para a sua maior glória, para desagravo do seu coração, para a conversão dos pecadores, para o bem das almas, enfim. Mantém-se a paz interior. E aí, num próximo patamar mais elevado, você consegue, além disso, rezar por aqueles que vos ofenderam. Ou, como disse um santo, que eu não me recordo o nome, não sei, não lembro mesmo quem disse, mas eu li alguma coisa a respeito, e diz que a vingança
da caridade, que é você rezar por aqueles que te maltrataram, por aqueles que te ofenderam, amá-los a ponto de rezar por eles, a ponto de desejar-lhes o bem do fundo do seu coração, como você deseja o bem para aquela pessoa que te é mais cara. Desejar o mesmo bem para essa pessoa que te ofende. Como é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Jesus teve deles compaixão e caridade. Deu-lhes o perdão. Então, para chegar nesse patamar, né, de dar o perdão, de rezar pelas pessoas que nos ofendem, é um trabalho que precisamos fazer, um trabalho interior intenso que precisamos fazer para que possamos desenvolver e crescer na caridade. Que Nosso Senhor nos ajude, que Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, que viveu plenamente a caridade, interceda por nós para que possamos também adquirir e crescer cada vez mais na caridade, elevar o nosso grau de amor a Deus, progredir nas virtudes, sobretudo na virtude da caridade. Que o glorioso São José interceda também sempre por nós, Santo Tomás de Aquino e todos os outros santos e santas de Deus. Que os nossos anjos da guarda também nos iluminem, nos auxiliem na aquisição, no crescimento da caridade em nós. Tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima.